No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro nomeia delegado Alexandre Ramagem, amigo da família, para a direção-geral da Polícia Federal e confirma a tese de aparelhamento do Estado. Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o indicado é André Mendonça, ex-advogado-geral da União e pastor terrivelmente evangélico, além de contar com uma amizade do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Brasil renova recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas e ultrapassa o número de óbitos da China, vitimando mais de 5.000 pessoas. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 29 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Bolsonaro mais uma vez deu de ombros para a opinião pública e para as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro e confirmou as expectativas ao colocar sua tropa de choque para comandar investigações e ter acesso aos inquéritos que atingem seus filhos e financiadores de campanha na Polícia Federal. O delegado Alexandre Ramagem, amigo íntimo da família, foi confirmado como novo diretor-geral do órgão na vaga de Maurício Valeixo. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, o nome é o de André Mendonça, que ocupava até então a Advocacia-Geral da União. O mais cotado para o cargo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, declinou da indicação por temer as pressões que receberia. No entanto, se havia suspeitas sobre a sua nomeação para o posto, parece que a emenda foi pior que o soneto. Além das ligações com o ex-capitão do Exército, André Mendonça é pastor e o personagem terrivelmente evangélico que Bolsonaro anunciou que indicaria ao Supremo Tribunal Federal quando se abrisse uma vaga. Para piorar, ele passa a ser uma espécie de elo entre o Executivo e o Judiciário, já que trabalhou por muito tempo com o presidente do STF, Dias Toffoli, na AGU, durante o governo Lula, e ambos cultivam uma relação de amizade. Como bônus, o chefe da República deixa de ter a sombra de uma figura como Sérgio Moro, que contava com popularidade maior que a dele. O novo ministro agradeceu a confiança do presidente e já se posicionou garantindo que fará um trabalho técnico à frente da pasta. Ele só não disse que vai cumprir à risca o que rege a cartilha bolsonarista, atendendo a todos os pedidos do presidente por acesso a informações sigilosas, especialmente a respeito do processo em que seu filho Flávio é acusado de se beneficiar da construção de edifícios ilegais pela milícia no Rio de Janeiro. A análise se estende a Alexandre Ramagem. Aliás, frente à confirmação de sua indicação para a Polícia Federal, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, ingressou com uma ação popular na Justiça Federal de Brasília para impedir que ele assuma o cargo. O parlamentar aponta desvio de finalidade por conta de suas ligações com o presidente e pede uma decisão provisória para suspender os efeitos da nomeação até o julgamento da ação. Freixo classificou a nomeação como política com objetivo de controlar a PF. Resta saber se o Judiciário tomará alguma atitude para impedir Bolsonaro de aparelhar os órgãos de investigação do país e seguir com o seu projeto genocida contra a população brasileira em um momento tão importante da nossa história, onde se faz necessária uma administração de pulso firme que atenda às demandas urgentes do país. Na Semana do Trabalhador, ao invés de oferecer oportunidades de emprego para o povo, o presidente dá trabalho para quem se preocupa com a manutenção da democracia e da independência da Polícia Federal no Brasil.
a opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o metalúrgico lá de São José dos Campos, em São Paulo, e secretário da Executiva Nacional do CSP com Lutas, Luiz Carlos Prates, o Mancha. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme estar aqui para discutir um assunto tão importante. Muito obrigado, Luiz Carlos, por estar aqui no programa conosco mais uma vez. Luiz Carlos, antes de começarmos a falar sobre a situação dos trabalhadores do país às vésperas desse 1º de maio e os preparativos para o Dia do Trabalhador, eu gostaria que você fizesse uma análise do cenário político do país. Se não bastasse a pandemia do novo coronavírus, temos uma outra doença que atinge a sociedade brasileira, o governo Bolsonaro. Essa crise, provocada pelas denúncias do ex-juiz Sérgio Moro, deixou à mostra o tipo de político que ocupa o cargo máximo do Palácio do Planalto. Como você e a CSP com Lutas avaliam a situação do país atualmente? Bolsonaro e Moro não são flor que se cheire, né? O Bolsonaro xinga o Moro xingou o Bolsonaro, e cá entre nós concordamos com os dois. Os dois são e prestam um desserviço à nação. Agora também amplia a crise política no país. O governo Bolsonaro tem se demonstrado incapaz de defender o seu povo da pandemia, incapaz de garantir emprego aos trabalhadores e tampouco sustento para que as pessoas possam ficar em quarentena. E agora é denunciado por uma verdadeira delação premiada que aumenta a instabilidade política do país e comprova que o governo Bolsonaro, apesar de ter iludido uma parcela importante da população, não é um governo que combate a corrupção, ao contrário, é parte dessa corrupção e agora negocia cargos abertamente com o Centrão. Já passou a hora desse governo Bolsonaro ser colocado para fora. Ele é uma tragédia para o país, é uma tragédia para os trabalhadores e essa situação política, nossa opinião, ela é marcada pela necessidade dos trabalhadores, das massas populares se levantarem contra esse governo. Vocês, representantes de sindicatos, têm lançado uma série de notas em repúdio às atitudes do presidente da República. Mas a impressão que dá, Luiz Carlos, é que elas têm pouca efetividade prática.
Nessa época de pandemia, com a necessidade de isolamento social, é possível mobilizar a sociedade de alguma forma para coordenar o Fora Bolsonaro? Logicamente, a situação de pandemia e a necessidade de isolamento social coloca o movimento dos trabalhadores, os movimentos sociais, numa situação onde nós nunca tínhamos vivido. Onde os protestos de rua, que é uma característica dos movimentos sociais, da classe trabalhadora no último período, para evitar a proliferação do vírus, não é possível. A irresponsabilidade do governo Bolsonaro e da sua turma, que anda dizendo ou fazendo manifestações de rua com o objetivo de exigir que se volte ao trabalho, a volta da ditadura militar, o fim das liberdades, é uma coisa que deve ser repugnada e não deve ser seguida. Agora, é possível durante esse período que a gente amplie as mobilizações sociais. A gente tem visto os constantes panelaços que está ocorrendo, na maioria das vezes espontaneamente, e que é uma parte importante dos protestos que são possíveis fazer nesse momento e está sendo feito não só no Brasil, como em outras partes do mundo. As assembleias, mantendo o isolamento entre as pessoas e protegendo para aqueles setores que estão trabalhando, também tem demonstrado que é uma forma de mobilização. Então, o que é necessário é que as direções de conjunto, e infelizmente isso nós não estamos vendo, se joguem num processo para ampliar entre os trabalhadores a necessidade de colocar para fora esse governo, convocando panelaço, utilizando das redes sociais e fazendo o maior barulho para derrubar esse governo. Eu acho que essa é uma necessidade fundamental dos trabalhadores e da população para poder defender a sua vida. Agora, Luiz Carlos, o que vocês dos sindicatos acham dessas medidas tomadas pelo governo federal que atingem o trabalhador durante a Covid-19? Sob o argumento de proteger empregos, foi editada aquela MP que permite aos empregadores suspenderem contratos de trabalho por até 3 meses ou cortar os salários em até 70%. Além disso, aquele auxílio emergencial de R$ 600 para desempregados e informais, que sequer chegou às mãos da maioria da população, é uma vergonha. A CSP com Luta já tomou alguma iniciativa para tentar deter essas medidas? Como vocês enxergam tudo isso? A necessidade da quarentena e a necessidade de evitar o contato social, manter o isolamento social para evitar a proliferação do vírus, ela é fundamental. E para isso ser possível, era necessário que o governo garantisse aos trabalhadores o seu sustento durante esse período de pandemia, assim como garantisse aos pequenos e médios comerciantes, também o seu sustento durante esse período para poder combater a pandemia. Tivesse uma legislação, uma lei que proibisse as empresas de demitir, porque é um absurdo e é uma covardia as empresas, nesse momento, cortar o emprego dos trabalhadores, como está acontecendo no país. Então, são medidas que deveriam ser tomadas pelo governo para proteger o seu povo. Agora, o governo Bolsonaro não faz nada disso. Ao contrário, as medidas vão no sentido oposto. Como você disse, essa MP 936, ela tem como objetivo encher o bolso das grandes empresas. Por quê? Porque além de reduzir o salário, reduzir a jornada dos trabalhadores, suspender os contratos, os empresários, tudo aquilo que eles gastarem de compensação durante esse período, a chamada compensação salarial, de 30% do salário nas grandes empresas, vai poder ter descontado da declaração do seu imposto de renda, do seu lucro. Portanto, é o próprio Estado, através da isenção, que vai pagar a parte dos empresários nesse período. Os empresários estão liberados para demitir,
porque a MP 936 não garante estabilidade no emprego. Ela diz que se as pessoas forem demitidas, a empresa terá que pagar uma indenização de 30% do salário. Além do que, a empresa não precisa, nesse período, pagar o INSS, a Previdência, ele está liberado da Previdência e também do Fundo de Garantia. Então, são medidas que ampliam a flexibilização do trabalho e, com certeza, os empresários vão querer mantê-las depois da pandemia. Esse auxílio emergencial, além de ser pouco, ele não chega no bolso dos trabalhadores, porque, olha só, o governo deu mais de 1 trilhão para os bancos, e agora, para os trabalhadores, com essa mixaria dos R$600 que não chega no final da ponta, não dá cerca de 40 bilhões, se for um grande número de pessoas. Então, é uma diferença muito grande. Para os patrões, eles dão de tudo, para os grandes patrões, para os grandes empresários, enquanto para os trabalhadores não tem nada. E é por isso que aumenta, além da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, de chamar o pessoal a voltar ao trabalho, a ativar a economia, não se importando com a vida. Além dessa irresponsabilidade, ele não dá as condições para que as pessoas possam ficar dentro das suas casas. Por isso que, desgraçadamente, aumenta ou diminui o grau de isolamento social, aumentando o risco de um colapso na saúde e aumentando o risco de vida do nosso povo. Então, essas medidas são medidas absurdas e que nós precisamos combater. Nós temos lutado nas medidas das nossas forças, em primeiro lugar, conscientizando os trabalhadores. Nós estamos dizendo que é preciso que se fique em casa. Chamamos greves em alguns setores e tem tido sucesso nessas greves, porque o pessoal não quer ficar dentro da fábrica correndo o risco de se contaminar e contaminar a sua família. O pessoal quer proteção, o pessoal quer defender a sua vida. Então, a realização de greves, como foi feita no Vale do Paraíba, levou a que os trabalhadores fizessem acordos que mantêm em casa durante 60 ou 90 dias. E nós achamos que essa é uma iniciativa importante, assim como a realização de protesto, panelaço, intervenção junto ao Congresso Nacional, para que não vote essas medidas prejudiciais aos trabalhadores. Vocês já vislumbram o cenário do trabalho no país para o pós-pandemia, Luiz Carlos? Como estão, por exemplo, os trabalhos da sua categoria, dos metalúrgicos? Houve muitas dispensas pelos empregadores? Olha, o mundo já passa desde 2008 e aprofundando nos últimos meses com uma crise econômica. E essa crise econômica, ela se aprofundou com o advento do coronavírus, da pandemia, que se espalhou pelo mundo em março e que iniciou no final do ano passado, e se aprofundou essa crise econômica. E a gente sabe que na crise econômica, quem paga o preço sobre o sistema capitalista são os trabalhadores. Então, nós estamos assistindo agora a uma onda de demissões nas empresas metalúrgicas, nas empresas de ônibus, nas empresas de serviços. Em todas as empresas está havendo uma onda de demissões e também uma onda de suspensão de contrato de trabalho, que pode se transformar, pela lei não garantir nenhum tipo de estabilidade, também em demissões. Já são 4 milhões, segundo informações, de trabalhadores que já estão com contrato suspenso, podendo chegar a 10, 20 milhões. Então, é uma situação de ataque muito grande para os trabalhadores, e eles querem que, mais uma vez, sejamos nós que paguemos o preço dessa crise econômica. Então, o que existe é uma desregulamentação total já no mercado de trabalho. Por exemplo, o governo está falando que tem cerca de 40 milhões de pessoas que são invisíveis. Ora,
o governo, os neoliberais, os capitalistas, disseram durante muito tempo que era para o pessoal ser empreendedor, que era para o pessoal ser arrojado, que os pequenos negócios é aquilo que daria uma solução nesse sistema agora, que todo mundo pode subir na vida, que todo mundo pode ser empresário, e o resultado é isso. O resultado é que a primeira crise agora forte, ela expõe a nu o mercado de trabalho brasileiro. Nós temos mais de 12 milhões de desempregados, mais de 12% de desempregados, e agora se soma isso, ou já existia isso, trabalhadores precarizados, trabalhadores sem nenhum direito, trabalhadores que fazem bico, que são chamados invisíveis, que o governo está dizendo. São aqueles que saem de manhã para arrumar alguma forma de sustento para a sua família e estão totalmente desregulamentados, trabalhadores de aplicativo e tal. E essa tendência e essa situação tende a se aprofundar no pós-pandemia. As grandes empresas estão dizendo que está sem liquidez, isso significa não tem dinheiro para pagar salário do ponto de vista deles. Então nós vivemos numa situação do pós-pandemia onde uma crise profunda que vai ser descarregada nas costas dos trabalhadores. É preciso ter uma alternativa a essa situação. Os trabalhadores não podem pagar pelo preço da crise. Os trabalhadores têm que se levantar num plano econômico dos trabalhadores, um plano econômico que faça obras emergenciais pós-pandemia para construir escolas, para construir hospitais, para construir condições sanitárias que não existem na maioria do país e que movimente a economia, que as empresas que insistirem, que estão demitindo, têm que ser estatizadas sob controle dos trabalhadores para poder gerar emprego. Tem que ter redução da jornada sem redução de salário para dividir o trabalho que existe entre todos os trabalhadores. Então, é necessário ter dinheiro para fazer isso, e só vai conseguir dinheiro para fazer isso se parar o pagamento da dívida pública, que consome quase metade do orçamento brasileiro. Então, essas são tarefas fundamentais que devem atingir ou ser parte de um programa dos trabalhadores pós-pandemia, e desde já deve ser levantado, porque os trabalhadores, nesse momento de crise, não podem pagar por essa crise. Agora, vamos falar um pouco sobre as iniciativas pensadas pelos sindicatos para o Dia do Trabalhador, que esse ano será bem diferente dos últimos, não é, Luiz Carlos? Explica aqui para os nossos ouvintes o que as centrais sindicais, especialmente a CSP com Lutas, farão para comemorar esse importante dia de luta sem a possibilidade da organização dos atos públicos. Parece que vocês estão propondo um 1º de maio unificado, não é isso? Quais são as principais diferenças em relação aos anos anteriores? O 1º de maio é um dia muito importante da luta dos trabalhadores. É um dia que rendemos nossas homenagens aos mártires de Chicago e que se transformou num grande dia de mobilização mundial dos trabalhadores. Nesse momento, o mundo passa por uma pandemia e as comemorações de 1º de maio serão diferentes. Nós temos quase 3 bilhões de pessoas no mundo em situação de isolamento social, o que impõe algumas limitações à própria realização do 1º de maio. No entanto, nós vamos, através das redes sociais, através da internet, através das ações virtuais, mobilizar no país uma multidão em torno ao seu dia histórico, em torno ao dia 1º de maio. No ano passado, nós fizemos um grande 1º de maio unificado, e esse 1º de maio unificado entre todas as centrais lançou a greve geral de abril contra a reforma da Previdência, e foi um ato bastante importante. Nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, onde crescem os ataques dos trabalhadores, seria muito importante a realização de uma manifestação, de um ato unificado nas redes sociais, ainda que nas redes sociais, nesse momento, no nosso país. E nós trabalhamos para realizar esse 1º de maio de maneira unificada com o conjunto das centrais. Infelizmente, a maioria das centrais sindicais
resolveu convidar para esse ato personagens como Fernando Henrique Cardoso, como o Maia, como o Alcolumbre, e que são pessoas ou instituições que trabalharam contra os trabalhadores, que aprovaram medidas e ataques aos trabalhadores, que querem acabar com a estabilidade do funcionalismo público, que aprovaram a MP 905 na Câmara, enfim, que promove ataque aos trabalhadores. E, portanto, os trabalhadores não podem comemorar no mesmo palanque com aqueles que são os seus algozes. Isso inviabilizou a realização de um 1º de maio unificado, porque as outras centrais não abriram mão desse convite, alegando que teria que ser um 1º de maio amplo e um 1º de maio entre todos que estivessem contra o governo nesse momento. Olha, isso é suspeito, porque nem se pode afirmar que essas pessoas estão a fim de derrubar o Bolsonaro. Mas ainda que o fosse, poderia ser em uma outra manifestação em outro dia. Não nessa manifestação de 1º de maio, que é o dia histórico e clássico dos trabalhadores, e que um dos trabalhadores levanta as suas reivindicações para se defender, para defender a vida, para exigir a quarentena geral, para exigir melhores condições de trabalho para aqueles setores, aqueles que trabalham nos setores essenciais, em particular nos hospitais, em particular nos serviços essenciais. Enfim, é um dia de luta da nossa classe e ela não poderia ser junto com essas instituições. Por isso a CSP com lutas decidiu, com outras organizações, como a Intersindical, organismo de luta, né, organização de luta, realizar um 1º de maio que retome as origens do nosso 1º de maio. 1º de maio classista, sem patrões, e um 1º de maio de luta, que nós vamos fazer também pelas redes sociais no período da manhã. Você acredita que essa dificuldade de mobilizar as pessoas por conta da pandemia poderá fazer com que o Dia do Trabalhador perca um pouco da sua relevância, especialmente em meio a esses ataques do governo? Eu acho que, contraditoriamente, esse 1º de maio se dá em meio a um elemento global. Talvez há muito tempo na história da humanidade nós não tivéssemos um fenômeno que ocorre simultaneamente em todos os países do mundo, que é o coronavírus, que é essa situação de ataque sobre a vida dos trabalhadores, de toda a população e da humanidade. É uma ameaça real. Então, essa questão é uma questão global. Por outro lado, a resposta que tem dado os grandes empresários, as grandes multinacionais, nos diversos países do mundo, também é a mesma. Porque se, por um lado, os governos liberam recursos para as empresas aos trilhões, por outro lado, para os trabalhadores, aumenta as demissões, o desemprego. Então, nós vemos cidades ou países como os Estados Unidos, que o número de desempregados cresceu assustadoramente, sendo que os pedidos de seguro-desemprego chegam a 24 milhões. Os imigrantes, em todo quanto é local, sofrem tremendamente e são os mais prejudicados. A comunidade negra nos Estados Unidos, no Haiti, no Brasil, na África, está ameaçada com genocídio, porque a maioria daqueles que estão indo a óbito, mesmo nos locais onde são minorias, são negros. Então, existe uma ameaça global, existe uma situação que passa simultaneamente vários países do mundo, e isso coloca uma necessidade e uma ação mundial dos trabalhadores. Acreditamos que em vários países do mundo, simultaneamente, vão estar sendo realizadas manifestações nesse período. Então, levantar as reivindicações dos trabalhadores, fazer um grande 1º de maio,
é uma tarefa fundamental e uma tarefa bastante importante. Por isso, o 1º de maio assume essa característica. Então, eu diria que é uma situação contraditória, porque cada vez mais, e nesse momento, é necessário uma ação unificada dos trabalhadores, porque nenhum problema nacional será resolvido no marco dessa globalização sem uma mudança no sistema, sem uma luta unificada dos trabalhadores. Então, ele aumenta a importância do 1º de maio, inclusive do ponto de vista internacional. Aqui no Brasil, por exemplo, vai ser realizado pela Liga Internacional, ou vai ser divulgado pela Liga Internacional dos Trabalhadores, a LIT, uma manifestação, um ato internacional dos trabalhadores. Várias organizações também estão fazendo isso, e vai inclusive ter ações internacionais com música, enfim, se adaptando a essa nova realidade que nós estamos vivendo agora da pandemia. Então, essa é uma situação do 1º de maio atual. Agora, é óbvio que uma ação como grandes greves, como grandes passeatas nas ruas, que normalmente é enfrentada pela polícia e que cria no mundo todo, ou nas manifestações de 1º de maio, uma ação direta dos trabalhadores, ela é muito mais eficaz do que as ações nas redes sociais. Mas ela não termina, não acaba, não diminui a importância do 1º de maio, ao contrário, aumenta a necessidade da luta unificada dos trabalhadores, e as manifestações virtuais que ocorrerão nesse dia são manifestações na medida do possível, na medida das condições que nós vivemos, manifestações que com certeza acumularão força para quando acabar a pandemia, os trabalhadores possam voltar às ruas com muito mais força e com muito mais poder para mudar esse mundo. Dentre as medidas tomadas pelos governos nos últimos anos, e olha que a lista não é pequena, hein? Na sua opinião, qual delas teve o maior impacto para os trabalhadores do país? Realmente a sua pergunta é muito difícil, hein? É muito difícil porque, como você mesmo diz, foram tantas as medidas que você eleger uma, você corre o risco de ser parcial, porque nós temos tantas medidas, como foi a reforma trabalhista que colocou o legislado sobre o negociado sobre o legislado, o que significa que os sindicatos, que os acordos coletivos poderão ser inferior à lei e que pode reduzir os direitos, e uma medida que não gerou nenhum emprego, ou teve a medida provisória ou a emenda 95, que congelou a chamada teto dos gastos, né, que congelou o orçamento menos a dívida pública, o que impede que seja investido em saúde, educação, e amarra os investimentos do Estado. A recente MP 936 e a 927, as duas medidas que flexibilizam a legislação trabalhista, mais uma vez, que impede com que os sindicatos participem das negociações coletivas, e sobrepõe a negociação individual, enfim, uma série de medidas que são ataques realmente fortes que a classe trabalhadora sofre, que é parte dessa situação que nós vivemos hoje, da crise do sistema capitalista, que descarrega nas costas dos trabalhadores o preço. Bem, mas eu elegeria uma, como foi a sua pergunta, que é a reforma da Previdência. E por que elege a reforma da Previdência? Porque a reforma da Previdência faz uma mudança estrutural sobre a classe trabalhadora. É uma questão que começou a ser sentida agora, já são milhões de pessoas que não conseguem se aposentar porque já estavam aposentados e estão na fila virtual do INSS, que já tinham direito de aposentadoria. Esses foram os últimos aposentados. Agora, a partir da promulgação da reforma da Previdência, os trabalhadores praticamente perdem o direito da aposentadoria, vão se aposentar
com 65 anos. E agora, na pandemia, nós estamos vendo, as pessoas com mais de 60 anos não podem sair de casa, então não pode se aposentar, não pode sair de casa. Enfim, é uma reforma muito perversa, a reforma da Previdência, e essa reforma da Previdência merece esse título, porque merece esse título não de reforma, né? Porque uma reforma, quando algumas pessoas trabalham ou fazem uma reforma em casa, eles fazem para melhorar a sua convivência, a sua situação. Isso foi uma contra-reforma, foi um ataque grande sobre a classe trabalhadora, essa reforma da Previdência, na medida que eliminou o nosso direito à aposentadoria. Então, eu acho que essa medida, que vai ser sentida agora, que está sendo sentida agora, que vai ser sentida depois e que vai ser sentida pelas novas gerações, o exemplo que nós temos é o Chile, porque eles vão tentar, com as medidas que estão postas agora, como, por exemplo, a isenção do INSS, não vai ter dinheiro para aposentadoria, e, portanto, eles vão querer privatizar e entregar a Previdência aos bancos. E isso será um grande ataque também aos trabalhadores na continuidade dessa política que está sendo realizada. Então, eu elejo a reforma da Previdência como a pior que os trabalhadores enfrentaram nos últimos anos. Em meio a tanta crise, Luiz Carlos, ao menos tivemos um alento no final da última semana, quando a Boeing anunciou a desistência do negócio que lhe entregaria o controle do setor de aviação comercial da Embraer. Aliás, vocês do Sindicato dos Metalúrgicos defendem a reestatização da empresa. Diz aqui para os nossos ouvintes qual é a importância da Embraer para o país, quantos empregos ela gera. Essa desistência da Boeing pode mudar o rumo da companhia? Obrigado por essa pergunta, porque nós podemos discutir e esclarecer muitas questões aos nossos ouvintes. Com certeza, ter sido desfeito esse negócio da Embraer com a Boeing foi uma derrota da direção da empresa, em primeiro lugar, que encaminhou essa proposta que nós, do Sindicato dos Metalúrgicos, da CSP com Lutas, sempre dissemos que era uma tragédia essa fusão da Embraer com a Boeing, que não seria uma fusão, seria uma incorporação, e que os empregos estavam ameaçados, a tecnologia estava ameaçada, enfim, que seria um mau negócio para o país e um mau negócio para os trabalhadores. É uma derrota também para o prefeito da cidade, o Felício Ramute, do PSDB, que aplaudiu essa fusão, dizendo que era a salvação da empresa. Uma derrota também para o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, assim como o governo Temer, tinha o poder de vetar essa operação, tinha uma ação que chama-se offshore, tinha o poder de vetar essa operação e não o fez. Tanto o governo Temer, no final do seu governo, que aprovou, e o governo Bolsonaro, que confirmou essa aprovação. Então, eles são cúmplices e eles fizeram esse negócio que agora foi desfeito pela Boeing. Agora, ele foi desfeito pela Boeing porque também a Boeing enfrenta uma grande crise. Ela está sem voar com uma parte dos seus aviões, porque não oferecia as condições de segurança já há muito tempo, inclusive no meio de toda essa transação com a empresa. Agora, com o advento do coronavírus, que atinge em cheio a aviação, ela aprofunda também a sua crise. E nos momentos de crise, eles se desfazem dos negócios e dos investimentos e dos negócios que eles acham que ainda têm condições de recuperar. Então, por isso que a Boeing inventa desculpa e rompe esse contrato com a Embraer. Agora, como qualquer mau negócio, como qualquer negócio mal feito, que é uma tragédia, ele gera prejuízo, ele gera custo. E quem que vai pagar esse custo? A Embraer, para concretizar essa fusão, ela gastou quase 500 milhões. E agora vai querer descarregar nas costas dos trabalhadores, porque a Boeing falou que não vai pagar
Aliás, pode iniciar uma batalha judicial que pode demorar anos. Então, se a Embraer existia em determinadas condições, as condições financeiras da empresa hoje são piores porque a sua direção fez esse negócio de vender para a Embraer. Não significa que a Embraer não tenha liquidez. Nós temos um estudo que garante que a Embraer tem liquidez, ou seja, tem dinheiro para pagar o salário de todos os seus funcionários do mundo por mais 3 anos sem produzir nenhum avião. Mas eles não vão fazer isso, eles vão querer descarregar essa crise nas costas dos trabalhadores. Já começamos a assistir isso no setor aeroespacial aqui na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Várias empresas, que são empresas que produzem para a Embraer, como a Lactair, empresas que são autopeças da Embraer, já estão demitindo em massa, demitindo metade dos seus funcionários. A própria Embraer está de licença, está de layoff, ou seja, está com a suspensão do contrato de trabalho, e o pessoal vive uma insegurança danada porque a empresa diz que está em crise, diz que essa situação é difícil e com certeza vai querer demitir os trabalhadores. Aliás, com a fusão, eles queriam já diminuir a mão de obra dos seus atuais cerca de 18 mil funcionários no mundo, diretos para metade que ficaria na fusão com a Boeing. Agora tem essa situação. Portanto, o sindicato, ao levantar a proposta de reestatização da empresa, quer defender em primeiro lugar o emprego dos trabalhadores e defender a soberania do país e defender a tecnologia de uma empresa que é capaz de produzir os aviões, é capaz de fazer voar os aviões e é capaz de ter soberania nacional. Mas para isso é preciso de uma intervenção do Estado, é preciso estatizar a empresa, porque é um setor estratégico e é um setor que deve estar sob o controle do Estado acionário e sob o controle dos trabalhadores, para que não haja corrupção, para que não haja roubalheira, porque no mundo a indústria da aviação não sobrevive se ela não é estatal, se ela não é sustentada pelo Estado e, na nossa opinião, também controlada pelos trabalhadores. A Embraer tem uma importância para o país. A Embraer não tem uma importância apenas para a região do Vale do Paraíba ou apenas para os seus trabalhadores que dependem da empresa para poder ter o seu sustento. Ela é importante para o país. E com certeza, nessa suposta crise, ou depois de ter rompido esse negócio, a empresa vai querer recursos do BNDES, vai querer recursos do povo brasileiro. Para fazer o quê? Para superar os erros que eles mesmos cometeram ao fazer essa fusão ou esse negócio muito mal feito. Então, se tem que ter recurso do Estado, nós temos que estatizar a empresa. É necessário estatizar a empresa sob controle dos trabalhadores. O país tem condição de desenvolver uma aviação regional. Tem vários aeroportos no país, os voos domésticos são muito poucos, poderia ser desenvolvido, mas desde que ele fosse controlado pelos trabalhadores e que fosse estatal, e existe um amplo campo para crescimento da Embraer. Mas o problema é que a Embraer é dominada e dirigida pelos seus acionistas, e os seus acionistas, na sua maioria, são bancos e bancos estrangeiros com sede nos Estados Unidos e, portanto, eles trabalham para liquidar a empresa e, por isso, a empresa só é possível sobreviver para garantir o emprego, garantir estabilidade no emprego, garantir direitos e garantir a tecnologia e a soberania se ela for reestatizada. Por isso, a luta pela reestatização da Embraer não é uma luta dos metalúrgicos de São José dos Campos, é uma luta de todos os trabalhadores brasileiros. Não é uma luta apenas dos trabalhadores, é uma luta de toda a população. Então é muito importante que a gente consiga desenvolver essa campanha. As iniciativas que o sindicato está tomando e vai tomar, em primeiro lugar agora, é lutar pela estabilidade do emprego. É o que está acontecendo hoje na fábrica. Os trabalhadores da Embraer, por exemplo, ele tem estabilidade durante 4 meses,
pelo acordo que foi feito, mas podem ser demitidos depois disso. Então vamos fazer uma grande campanha pela estabilidade no emprego e a campanha pela restatização. Nós vamos ter como iniciativa montar comitês pela restatização da empresa, que aglutine não só os trabalhadores, não só os metalúrgicos, mas aglutine todos aqueles que estão dispostos a defender a soberania nacional e a defender a restatização da empresa, para a gente fazer cartilhas que expliquem isso à população, formular vídeos e tal, demonstrar, como nós já vemos demonstrando ao longo de décadas aqui, o que significa o capital estrangeiro está dominando a Embraer, está levando a que ela seja liquidada enquanto um patrimônio nacional. Então é preciso ampliar essa campanha pela restatização e nós vamos fazer isso com essa iniciativa, criar um comitê nacional, inclusive, contra as demissões da empresa, pela estabilidade e pela restatização da empresa, criar comitê nos bairros, fazer uma ampla campanha na cidade e chamar a todo o povo brasileiro a defender a empresa, a defender os empregos e a defender a empresa estatal e controlada pelos trabalhadores. O Bolsonaro tem dito que se não dá certo esse negócio, ele já quer vender a empresa para outro dono. Isso é absolutamente uma fantasia, não tem como vender a empresa para outro dono. A empresa ela tem que ser restatizada, o Estado tem condição de fazê-lo e tem condição de garantir o patrimônio nacional que é a empresa brasileira, a Embraer, que ainda hoje é dominada pelos estrangeiros, por isso precisa ser restatizada. Luiz Carlos, muito obrigado por conversar aqui conosco, abrindo o programa desta quarta-feira. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço o espaço que você está nos dando para essa conversa. Gostaria de terminar dizendo que nesses momentos de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento que está vindo à tona tanta desigualdade, nesse momento que está vindo à tona a exploração desenfreada sobre o povo, onde as nossas vidas estão ameaçadas, onde nós somos obrigados a exercer uma nova forma de vida, um novo modo de vida, e a gente está vendo os valores como o empreendedorismo, os valores sendo desmoronados. É hora de discutir uma nova sociedade. É hora desse escombro dessa crise, construir um novo mundo. E acho que essa é a discussão que deve estar colocada para a sociedade. Os trabalhadores que produzem a riqueza desse país não podem suportar morrer dessa maneira. Os trabalhadores que constroem tudo com as suas próprias mãos têm que governar, têm que construir um novo mundo, uma nova sociedade com novas formas de vida, uma sociedade socialista. Então, acho que se a crise, eles se aproveitam para poder descarregar nas nossas costas mais e mais exploração, nós talvez tenhamos que se aproveitar dessa crise para construir novos horizontes e para lutar sobre o escromo dessa tragédia que está se abatendo sobre nós para construir uma nova sociedade. Queria fazer um chamado a todos os trabalhadores, a todos que tá nos ouvindo, dizer que esse governo Bolsonaro não pode continuar fazendo o que está fazendo com o nosso povo, que nós temos que juntar nossas forças para dizer fora Bolsonaro e fora Mourão. Então conclamar a todo mundo a realizar um panelaço no dia 1º de maio, às 20h30, dizendo fora Bolsonaro e fora Mourão. É o panelaço que a CSP com Luta está chamando em conjunto com outras entidades para esse dia 1º de maio. Então também desejo a todos e todas que tenha uma boa tarde e estamos juntos nessa batalha. Conversamos aqui com o Luiz Carlos Prates, o Mancha. Ele é metalúrgico em São José dos Campos e secretário da Executiva Nacional do CSP com Lutas. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltamos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Gladstone Silva. Gladstone Silva, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, caros ouvintes. É com muita satisfação
que atendi ao convite dessa emissora e pretendo, aqui, em nome do Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro, contribuir para o debate, sempre objetivando o bem da nossa sociedade. Gladstone, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa sobre um tema tão importante. Gladstone, nós temos visto nos últimos dias a Polícia Federal no centro de uma polêmica. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o diretor-geral da instituição, o delegado Maurício Valeixo, homem de confiança do então ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, que acabou deixando o cargo por conta disso. Em sua saída do ministério, o ex-juiz fez uma série de acusações graves ao chefe do executivo, o acusando de tentar intervir em investigações da PF e desejando ter acesso a informações sigilosas, especialmente em inquéritos que envolvem seus filhos e empresários que financiaram sua eleição. Como o Sindicato dos Servidores do Departamento da Polícia Federal do Rio observa essas acusações do ex-ministro? Pois bem, Anderson, o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro sempre se preocupou com qualquer acusação envolvendo a Polícia Federal. Entretanto, há que se ponderar sobre algumas questões que são relevantes para a compreensão desse caso. A Polícia Federal, enquanto instituição, é um órgão maduro, que se desenvolveu passando por diversos tipos de regimes e hoje executa um trabalho que só não é melhor em razão do modelo arcaico a que está submetida, mas ainda assim desenvolve um trabalho de qualidade na investigação e na transparência de suas ações, possuindo total autonomia onde de fato precisa ter. Essa situação, por si só, gera uma estranheza, em que pese a importância histórica do ex-ministro Sérgio Moro no combate às organizações criminosas e na sua brilhante atuação na Justiça Federal em Curitiba enquanto magistrado, o que, inegavelmente, representou um divisor de águas no combate à corrupção no país. Entretanto, gera uma estranheza e incompreensão o pedido de demissão e as acusações de Sérgio Moro, pois ele transfere para todo o efetivo da Polícia Federal a pecha de ser desleal com a sociedade, uma vez que estaria submetido à orientação de governo, o que não é verdade. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, ou ele esqueceu disso? As acusações de Sérgio Moro, assim, antes de ferir a conduta do presidente da República, fere mortalmente a honra dos policiais federais que nunca foram submissos a nenhum governo e sempre estiveram à disposição dos demais órgãos para combater a corrupção, venha ela de onde vier. Nenhum novo diretor-geral da Polícia Federal terá a capacidade de intervir em quaisquer das investigações em curso, seja qual for o investigado, pois o contexto dessas investigações são muito maiores e extrapolam os muros da Polícia Federal, alcançando o Ministério Público Federal e os órgãos judiciários. A Polícia Federal é uma instituição, não é e nem nunca será uma pessoa. Por isso nos causa estranheza as acusações de Moro, que mais do que ninguém conhece os canais onde devem ser geradas investigações criminais, tanto de pessoas comuns como daquelas com prerrogativas de função. No centro de todo esse debate, como já dissemos, Gladstone, estão as investigações que têm como alvo os filhos do presidente da República. O site The Intercept Brasil divulgou no último sábado que o então deputado estadual Flávio Bolsonaro seria um dos beneficiários da venda de imóveis ilegais em regiões controladas pelas milícias aqui no Rio de Janeiro, utilizando dinheiro público para financiar essas construções. Os dados teriam sido levantados pelo Ministério Público do Rio. Vocês do sindicato já ouviram falar sobre informações referentes a esse ou a outros inquéritos relativos à família Bolsonaro? Como é que você, Gladstone, vê essas supostas ligações dos filhos do presidente com organizações criminosas? Anderson, é importante que se diga desde logo que o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro nunca teve acesso a qualquer informação de investigação tida como sigilosa. E também nunca teve interesse em ter esse acesso. Desse modo,
O que nós sabemos a respeito das acusações contra o Flávio Bolsonaro são as informações que são passadas pela própria imprensa de um modo geral. Mas uma coisa que é certa e que eu tenho plena convicção é que qualquer um indivíduo que tenha cometido um crime deverá responder pelos seus atos. E a Polícia Federal, através de seus agentes, levará essa investigação até o fim, sem sofrer qualquer interferência externa. Porque esse é o compromisso da instituição Polícia Federal. Esse é o compromisso de todos os policiais federais do Brasil. Agora, como todos sabem, a Polícia Federal é um órgão de Estado, não de governo, e deve estar imune a qualquer tipo de ingerência. Vocês já perceberam alguma tentativa de interferência de figuras ligadas aos poderes instituídos, especialmente do Executivo, nos últimos anos, Gladstone? Já houve denúncias de servidores filiados ao sindicato desse tipo de coação? É isso mesmo, Anderson. A Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo. E como eu havia falado anteriormente, nenhum novo diretor-geral teria a capacidade de intervir nas investigações da Polícia Federal. Nesse sentido, não há nenhum outro nome melhor que o de Ramagem para esse cargo, da mesma forma que também não há nenhum outro nome pior que o dele. Não temos conhecimento de tentativa de controle de investigação por pessoa externa ao órgão. Como, da mesma forma, nunca o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro recebeu qualquer denúncia de seus sindicalizados sobre a tentativa de controle de uma investigação ao longo desses 30 anos, desde que o sindicato foi fundado. A Polícia Federal tem, sim, seus problemas internos, que se referem ao próprio controle do órgão, que hoje está nas mãos de um cargo, representado por um grupo, que tentam, de toda forma, impedir a modernização da Polícia Federal e da própria segurança pública. Esse grupo, sim, tem a capacidade de ameaçar e de, inclusive, colocar de joelhos um governo, como disseram ter feito no passado. Agora, o controle das investigações por quem quer que seja fora da instituição, isso não tem como ocorrer. Não tem como ocorrer em razão daquilo que já havíamos falado antes. As investigações em cursos, elas estão atreladas ao Ministério Público Federal e à própria Justiça Federal. Esses órgãos acabam também fiscalizando o que está sendo feito. Gladstone, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, teria pedido demissão do cargo. Você confirma essa informação? Além disso, como é que você avalia a nomeação do Alexandre Ramagem agora para a direção-geral da PF? Anderson, se houve um pedido de demissão de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral, esse pedido não chegou ao nosso conhecimento. Maurício Valeixo tinha o respeito dos policiais federais pela sua postura sensata. A entidade representativa nacional a qual o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro está vinculado, sempre conseguiu dialogar com ele no trato de medidas administrativas do órgão. Porém, é de se destacar que Maurício Valeixo nunca teve uma relação muito próxima conosco a ponto de nos confidenciar uma possível insatisfação no cargo e um possível interesse em deixá-lo. O que conhecemos são os fatos que foram veiculados na imprensa de que numa reunião fechada entre Maurício Valeixo e os superintendentes regionais, este teria informado o seu desejo de deixar o cargo. Fora disso, não temos qualquer outra informação. Agora, sobre a nomeação de Alexandre Ramagem
para diretor-geral da Polícia Federal, volto a confirmar o que havia falado anteriormente. Não há nome melhor do que o dele para a atividade de gestão da Polícia Federal. Muito embora também não haja nenhum nome pior. É uma escolha do presidente da República, que detém essa prerrogativa por lei desde 2014. Essa prerrogativa de indicar o diretor-geral da Polícia Federal. É importante que se diga que Ramagem, dentro das atividades que desenvolveu na Polícia Federal, enquanto policial federal, participando de operações policiais, ombreado com os demais policiais federais, nunca teve uma atitude indigna ou desrespeitosa. Sempre foi muito colaborativo nas suas ações e por isso mesmo tem o nosso apoio. É importante enfatizar que não vamos fazer aqui uma defesa incondicional de quem quer que seja. Se há algo no passado que não foi bem esclarecido e que pode justificar alguma responsabilidade, que cada um responda por seus atos. Mas também não podemos, de antemão, condenar alguém sem que haja a devida investigação. Volto a afirmar, pelas ações desenvolvidas enquanto policial federal, no exercício de sua atividade fim, que é o da investigação, Alexandre Ramagem sempre foi atencioso, zeloso e prestativo, demonstrando um espírito de corpo que o habilita a exercer o cargo de diretor-geral para o qual foi nomeado. E por isso, conta com o nosso apoio. Para que não reste dúvida, gostaria de novamente lembrar que o cargo de diretor-geral da Polícia Federal é um cargo de gestão e, por essa razão, pelos mecanismos que cercam a investigação criminal que une Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, não há como qualquer gestor interferir na ponta da investigação, porque essa não é a tarefa de um gestor. O gestor sabe aquilo que precisa saber sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na área de investigações. E esses dados são codificados em forma de números que, ao quantificarem, dão o suporte para que o gestor saiba onde deve alocar seus recursos com mais eficiência. No final do ano passado, Gladstone, um dos alvos do presidente da República era mudar o comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio. Bolsonaro alegou que o então ocupante do cargo, o delegado Ricardo Saad, teria de ser substituído por problemas relacionados à gestão e produtividade à frente da PF. Foi nomeado para o posto, em dezembro, o também delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza, que ocupava o mesmo cargo em Pernambuco. À época, a informação era de que o Carlos Henrique seria indicação do então diretor-geral Maurício Valeixo. Vocês, servidores, notaram uma tentativa de interferência do presidente nessa substituição? Como era o trabalho do Ricardo Saad na superintendência da PF? Ele tinha a aprovação da categoria? De fato, Anderson. Nesse caso, houve um equívoco no procedimento. O presidente da República detém a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Essa prerrogativa decorre de lei, não podendo ser exercida por mais nenhuma outra autoridade. Porém, a indicação dos superintendentes regionais da Polícia Federal é indicação do diretor-geral. Quanto à gestão de Ricardo Saad, o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro tem a dizer que o referido gestor sempre buscou ouvir as entidades representativas dos servidores e, naquilo que era possível, decidia em conjunto. Já o superintendente Carlos Henrique segue a mesma linha adotada pelo seu antecessor. O sindicato dialoga e busca as melhores condições de trabalho para os seus policiais. O importante a frisar aqui é que, novamente, o superintendente não tem
interferência nas investigações que são produzidas nas diversas delegacias da Polícia Federal. Essa não é a atribuição do superintendente. Ele sequer preside inquérito policial. Ele é um gestor do órgão regional. Então, nesse sentido, o sindicato nunca vislumbrou a tentativa de controle da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro por quem quer que seja. Agora, a notícia que vem sendo veiculada nos últimos dias é de que haveria pressão para uma nova troca na Superintendência da Polícia Federal no Rio, mais uma vez por insatisfação do Bolsonaro. Essas mudanças frequentes no comando do órgão local não dificultam o trabalho da PF, Gladstone? Anderson, o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro desconhece os rumores da troca do atual Superintendente Regional da Polícia Federal, muito embora, como dito anteriormente, o diretor-geral da Polícia Federal é quem tem a prerrogativa de indicar os superintendentes regionais. Como está havendo a mudança da direção-geral da Polícia Federal, naturalmente os superintendentes regionais, e aí não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, devem ser substituídos, ou pelo menos surgirão rumores dessa substituição, pois é o que a gente tem visto ao longo da história da Polícia Federal. A verdade é que, para os trabalhos de investigação que estão sendo produzidos nas superintendências, essas mudanças não afetam tanto, muito embora os superintendentes também realizem mudanças nas chefias das diversas delegacias. O fato é que aqueles agentes responsáveis diretamente pelas investigações continuam produzindo seus relatórios de informação e carreando as provas para os inquéritos policiais em andamento. Então, dessa forma, não acreditamos que haverá uma descontinuidade com a mudança ou com a permanência do delegado Carlos Henrique à frente da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Gladstone, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal encaminhou no último final de semana uma carta pública ao presidente Jair Bolsonaro, na qual a entidade pede autonomia financeira para a PF e o estabelecimento de um mandato para o diretor-geral da instituição. Você crê que esta medida pode ser a solução para as denúncias de interferência? Anderson, eu já havia mencionado algo sobre isso. O fato é que a Polícia Federal já possui a autonomia de que precisa, ou seja, a autonomia para a investigação. Qualquer ato na intenção de retirar a Polícia Federal do local onde ela se encontra, com as suas subordinações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, deve ser visto com muita cautela, pois isso já foi tentado no passado e não foi permitido por todos os governos anteriores. Essa pseudo-autonomia ventilada pela Associação dos Delegados é uma forma de criar um monstro indomável na República e que tentará colocar todos os governos de joelhos, como disseram já ter feito no passado, sem que haja qualquer compromisso com a sociedade. A questão da criação de uma lista tríplice para que dessa lista seja indicado pelo presidente da República como diretor-geral é algo que até concordamos, porém, destacamos que deve ser uma indicação feita por todos os servidores que compõem o quadro policial da Polícia Federal, e não por um único cargo, sob pena de haver uma estagnação do órgão. Apesar disso, dessa nossa concordância com a lista tríplice, é importante que se diga que ela não deve ser analisada de forma isolada, pois a proposta de autonomia sugerida pelas associações dos delegados na forma da PEC 412 é rechaçada por 90% dos servidores da Polícia Federal, justamente por ser uma proposta eminentemente corporativa,
atentando contra a Polícia Federal, retirando seu caráter de órgão permanente de dentro da Constituição Federal, remetendo para uma futura lei complementar que disporá sobre a autonomia da Polícia Federal. Portanto, essa medida é atentatória à estrutura da Polícia Federal. A Polícia Federal deve ter a autonomia que já possui. Nesse sentido, existe uma outra PEC, a PEC 168, que quer trazer essa autonomia investigativa da Polícia Federal para dentro da Constituição Federal. Nesse caso, com a aprovação dessa PEC 168, caberia perfeitamente a apresentação de lista tríplice para a direção-geral em razão da meritocracia de cada um de seus servidores, pois haveria a aplicação da estrutura única da carreira e a consequente modernização da Polícia Federal. Ou seja, não podemos entender oportuna uma proposta nos moldes apresentada pela Associação dos Delegados sem que haja discussão do modelo atual de polícia em que não há observância da estrutura adequada da carreira única. E quanto à autonomia da Polícia Federal, é aquilo que já falei outras vezes e agora há pouco. A autonomia de que a Polícia Federal precisa é autonomia investigativa. E isso ela já possui. Para encerrar, Gladstone, como fica a credibilidade dos servidores da Polícia Federal frente a todas essas acusações de interferência do presidente da República? Esse cenário pode colocar em dúvida a reputação dos servidores da PF? Voltamos a destacar que nem o presidente da República, tampouco os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou qualquer outro político podem interferir nas investigações que são produzidas pela Polícia Federal em razão de todas as ponderações já feitas anteriormente. A sociedade brasileira pode e deve continuar acreditando na Polícia Federal e nos policiais que estão encarregados das diversas investigações em curso no Brasil. Que fique bem claro que o cargo de gestão, tanto na Polícia Federal como em qualquer outro órgão, é passageiro. Porém, o cargo de natureza policial não é. Ele permanece e cada um dos policiais federais tem um compromisso com a sociedade, que nunca deixará de ser honrado. Gladstone da Silva, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia e um forte abraço. Bom dia, Anderson. Eu que agradeço por essa participação. O Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro sempre estará à disposição dos diversos veículos de comunicação da imprensa brasileira. Grande abraço a você e a todos os ouvintes. Conversamos aqui com o Gladstone Silva. Ele é presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Com todo respeito à posição do Gladstone, que claramente defendeu a total autonomia do presidente Bolsonaro para as indicações em órgãos como a Polícia Federal, nós aqui do Faixa Livre temos muita preocupação. Não contestamos, evidentemente, a atribuição do presidente da República em nomear o diretor-geral da PF, mas sim em ele indicar uma pessoa que claramente tem ligações íntimas com sua família, como é o caso do Alexandre Ramagem, especialmente após as graves denúncias do ex-ministro Sérgio Moro. Nos parece claro que o Bolsonaro quer ter uma pessoa de sua confiança no posto que lhe dê acesso a dados sigilosos em relação a determinados inquéritos, especialmente aqueles que envolvem seus filhos e amigos. Nós esperamos que a Justiça possa intervir e barrar a nomeação do delegado Alexandre Ramagem. Reforço, não vemos problema na atribuição exclusiva do presidente para a nomeação, mas nas ligações pessoais com o indicado para um cargo que demanda total autonomia, algo que parece que Ramagem não terá. Até porque o novo ministro da Justiça, o André Mendonça, antigo titular da Advocacia Geral da União e que é responsável pela PF, é outro que, como se diz no jargão, está na mão de Bolsonaro.
Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o economista Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Adhemar, muito obrigado por esse esforço de mais uma vez nos tentar ajudar a entender a realidade econômica do país. Adhemar, a situação dos trabalhadores no Brasil vem piorando a cada ano que passa. Essas medidas dos últimos governos neoliberais, que, além de entregar nossas estatais ao capital estrangeiro, retiram direitos e renda do trabalhador, como foi com a terceirização irrestrita e a reforma trabalhista aprovadas pelo governo Temer, além do enfraquecimento dos sindicatos, ações que vêm sendo ampliadas por Jair Bolsonaro, como nessa tentativa de aprovar a MP do contrato verde-amarelo, que será reeditada, e durante essa pandemia, a possibilidade de redução dos salários em até 70% e suspensão dos contratos de trabalho. Os trabalhadores viraram alvo preferido do governo federal, situação que vem provocando níveis recordes de desemprego e desalento. Antes da crise do coronavírus, já eram mais de 12,3 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, número que deve aumentar enormemente nos próximos meses. No grupo dos precarizados, aqueles que trabalham na informalidade, já são mais de 38 milhões de pessoas. Eu gostaria que você fizesse aqui para os nossos ouvintes um panorama da situação do emprego no Brasil nesta que é a semana do Dia do Trabalho. Bom, Anderson, aqui você tem basicamente dois movimentos, não é? Um movimento que começou no governo Temer, mas que é bastante mais explícito no governo Bolsonaro, é o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chama desmonte da social-democracia, ou seja, os elementos aí de um estado de bem-estar social tardio que estavam desenhados na Constituição de 88, alguns foram sendo regulamentados, outros foram sendo, de alguma forma, revisados desde 90 com o governo Collor, né? Mas, fundamentalmente, você vem tentando, nos últimos 2 anos, acelerar esse desmonte dos elementos de um estado de bem-estar social tardio que estavam construídos. Nós já conversamos sobre isso inúmeras vezes aqui no programa, Adhemar, mas você poderia repetir novamente para nós como a falta de renda produzida pela força de trabalho prejudica a economia do país? Então, em uma economia capitalista, o trabalhador, na verdade, ele tem uma função dupla, né? De um lado, ele é o produtor das riquezas, mas do outro lado, ele também é um consumidor de parte das riquezas, né? Você, de certa forma, necessita do trabalhador como consumidor para realizar digamos, o valor, né, dos produtos que você vai colocar no mercado e, em parte, realizar o seu próprio lucro. Então, na medida em que você
corta a renda do trabalhador, na verdade você está cortando uma parte importante do poder de compra de uma sociedade, não é? Então é como se o trabalhador só tivesse nessa sociedade a sua função como produtor, e ao capitalista caberia remunerar o trabalhador no mínimo possível, não é? Como se ele não dependesse do trabalhador para realizar uma parte da sua própria riqueza. Não é? Esse foi um dos motivos aí do debate econômico e da chamada Revolução Keynesiana no início dos anos 30 do século passado, não é? Quando Keynes mostrava que o trabalhador, na verdade, ele também era importante no ponto de vista da realização da riqueza. Então o capitalista ele acaba entendendo o pagamento da força de trabalho no nível microeconômico, ou seja, no nível em que isso representa um custo para a sua produção, mas absolutamente não reconhece essa importância do trabalhador como consumidor, ou seja, no nível macroeconômico. Né? Então é como se o capitalista, né, ele percebe a necessidade de produção, né, a participação do trabalhador no nível microeconômico, mas não reconhece no nível macroeconômico. No momento em que todos os capitalistas fazem isso ao mesmo tempo, evidentemente eles jogam a produção para baixo, porque uma parte da produção não se realiza. Então é essa grande contradição entre o papel que os trabalhadores têm no nível microeconômico e o papel que os trabalhadores têm como consumidores no nível macroeconômico. Você vê algum horizonte para solucionarmos essa situação trágica do trabalhador brasileiro, especialmente após a Covid-19? O que poderia ser feito? Os sindicatos teriam capacidade de se reerguer para pontear essa virada no quadro do trabalho no Brasil, por exemplo? Olha, Anderson, essa é uma pergunta muito interessante porque, na verdade, isso envolve um debate que é um debate no Brasil, mas não é um debate só no Brasil, é um debate em todo o mundo nesse momento, né? Qual é o papel da força de trabalho, da remuneração do trabalhador em uma sociedade com essa nova base técnica que dá maior fluidez aos capitais, né? Então, se você tem duas opções, né? Basicamente, duas opções extremas, digamos assim, né? Ou você vai usar esse processo e essa nova mudança tecnológica para empurrar os trabalhadores para a pior situação do mundo, né? Um trabalho absolutamente fragmentado, mal remunerado, em que não tem constância, em que os elementos de bem-estar social vão sendo desmontados, e a gente vê, digamos, as consequências que isso tem no momento até de uma pandemia como essa, onde os trabalhadores estão muito fragilizados e, portanto, acabam se tornando um vetor aí de propagação da própria doença, né? Ou você vai criar uma sociedade mais solidária, né? Você vai aproveitar todos esses mecanismos, né, para uma mudança essencial no sistema de relações de trabalho, onde você privilegie a questão do tempo livre, que a base técnica te dá a oportunidade de fazer, mas reforçando os laços de solidariedade das sociedades e reforçando aí um Estado que possa proteger as pessoas, que garanta a renda mínima para as pessoas e que garanta um estado de bem-estar social absolutamente necessário e que a base técnica também te permite. Então, o que você está tendo nesse momento é um debate fundamental sobre como que você vai apropriar essa nova base técnica que as mudanças tecnológicas te permitem nesse momento. Não é? Ou você vai fazer isso de uma forma a fragilizar ainda mais o papel da força de trabalho, ou você vai fazer isso de uma forma a ter uma sociedade mais solidária, com maior tempo livre, com que as pessoas convivam mais e que o trabalho, como em outros momentos históricos, tenha uma redução do seu tempo, né? Você tem uma redução da jornada. Aliás, esse foi o processo
histórico, não é, dentro do próprio capitalismo, onde você, digamos, dos trabalhadores trabalhando da hora que acordavam à hora que se esgotavam fisicamente lá no começo da Revolução Industrial, não é, você passa a redução progressiva da jornada de trabalho, primeiro com os domingos livres, depois com o final de semana mais livre, depois passa a regular os horários de jornada, chegando aí a essa menos de 8 horas por dia, que é o que a gente vinha tendo no começo desse século, não é? Então esse é o grande debate, que está colocado, mas no momento em que os trabalhadores e suas organizações, os sindicatos, enfim, as organizações de representação dos trabalhadores estão bastante enfraquecidos. Isso vem favorecendo aí as grandes empresas no sentido da introdução das inovações tecnológicas, visando basicamente aos seus interesses de aprofundar a exploração dos trabalhadores. Agora, Adhemar, eu gostaria de tratar com você sobre a situação do governo Bolsonaro, imerso em uma crise sem precedentes provocada por aquelas denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. Ele saiu contrariado e atirando para cima do presidente, o acusando de tentar interferir em investigações da Polícia Federal. O mercado financeiro rapidamente sentiu o golpe, com queda na Bolsa de Valores, e o dólar, que já estava nas alturas, chegou ao seu recorde nominal, cotado a R$ 5,66. Você acha que a economia pode sofrer ainda mais com esse terremoto político lá em Brasília? Anderson, a economia ela já vem sofrendo, mesmo antes tanto desse que você está chamando de terremoto político, quanto da crise do coronavírus. Na verdade, você já vinha com uma economia patinando, um crescimento absolutamente medíocre, né, em torno de 1%. Antes de todo esse problema da pandemia, já era esperado a repetição desse quadro ao longo do ano de 2020. A pandemia piorou isso, evidentemente, jogou aí para uma recessão dramática. A gente não tem os números ainda, mas provavelmente alguma coisa em torno de 7% de queda da produção esse ano, o que vai acelerar ainda mais a crise econômica, a crise do emprego e da renda no país. E a crise política ela só está se sobrepondo a essa situação, ou seja, no caso brasileiro ela está agravando, ela está fazendo com que o Brasil tenha todos os problemas dos outros emergentes, né? Ou seja, fuga de capitais, especulação contra commodities, especulação contra a sua moeda, etc. Mas com a crise política no Brasil, isso se acirra. Então o Brasil acaba demonstrando um desempenho pior na crise, embora todos estejam com um mau desempenho, o desempenho do Brasil é pior do que os dos demais países emergentes, né? A crise política, não só com a saída do ministro da Saúde, o Mandetta, na sequência a saída do Moro, o processo que se fez depois disso para tentar sinalizar que o ministro Guedes não sairá, tudo isso mostra aí essa turbulência que o Brasil vem sofrendo e que vem fazendo com que, além de todos os problemas de todos os países do mundo, primeiro ponto, além dos problemas de todos os países emergentes, segundo ponto, o Brasil ainda tem especificidades que tornam o seu quadro ainda pior, né? O governo brasileiro hoje, no sistema internacional, é um chamado governo pária, né? O que é um governo pária? Aquele governo que ninguém quer ser visto próximo do Brasil, né? E isso é uma situação absolutamente lamentável para o país, sob qualquer ponto de vista. Já há uma série de iniciativas no âmbito da justiça contra o presidente. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para apurar as declarações do ex-ministro. Aliás, é justamente esse processo que o Bolsonaro mais teme, pois ele poderia ser acusado de crime comum. O mercado já começa a avaliar o Mourão como uma alternativa para a presidência, Adhemar? Anderson, na linguagem do mercado, eu te diria que todas as opções, inclusive o Mourão, já estão precificadas, né? Ou seja, já existem avaliações de preços dos ativos, das bolsas,
do valor da moeda, né, do câmbio, em todas essas situações, né? Então, inclusive, a alternativa Mourão, ela já está aí precificada, é uma das possibilidades. Agora, a gente está num momento muito particular, né? Um momento nada trivial, né? O que você tem o isolamento social, né? As pessoas dentro de casa, portanto, você não tem a possibilidade de manifestações de rua, né? Que mostrem a expressividade, o movimento de rejeição ao governo Bolsonaro. Você tem um Congresso que também está muito disperso, está operando aí por meios virtuais. Então, é uma situação não trivial, uma situação que a gente vai ter que ler com bastante atenção o que exatamente a gente está vivendo nesse momento do ponto de vista, inclusive, do funcionamento da institucionalidade. E, por outro lado, você tem um grande debate sobre qual é a disposição, né, das Forças Armadas e particularmente do Exército Brasileiro em se meter numa quartelada, em se meter numa aventura aí, de mãos dadas com esse governo Bolsonaro, né, ou se faria isso com um governo Mourão. Então você tem aí um debate que eu acho que é importante, para além propriamente da institucionalidade, que é que tipo de disposição teriam as Forças Armadas nesse momento a embarcar numa aventura como essa, que a gente sabe qual é o resultado. Quer dizer, lá na frente as Forças Armadas voltam a viver a sua própria realidade, você tem comissões de verdade, coisas do gênero, mas pode ser que eles embarquem aí nessa aventura, nesse momento, dado o compromisso que tem com esse governo, e é isso um pouco que a gente vai ter que ver com o passar do tempo. Agora, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que vinha sendo apontado como o próximo a deixar o governo, ganhou, digamos, uma sobrevida na última segunda-feira, quando o presidente disse que o homem que decide a economia no Brasil é um só, se referindo ao seu posto Ipiranga. O ministro andava afastado do governo nos últimos dias e sequer apareceu no lançamento daquele plano pró-Brasil, que teve como protagonista o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto. Interlocutores dizem que o ministro da Economia é contrário a esse programa de investimento em infraestrutura utilizando recursos públicos. Aliás, o Paulo Guedes protagonizou uma imagem muito curiosa naquele discurso do Bolsonaro, Ademar, lá na sexta-feira, com quase todos os ministros da sua gestão ao redor. Ele apareceu sem sapatos, apenas de meia, durante o pronunciamento, e era o único a usar máscara de proteção contra o coronavírus. Afora as curiosidades, como você classifica a situação atual de Guedes no governo, Ademar? Eu diria que existe um debate no interior do governo entre uma ala mais ideológica, liberal e fiscalista, representada pelo ministro Paulo Guedes, né, e um setor mais pragmático, eu diria, representado por pelo menos parte da oficialidade militar, né? E o debate diz respeito a como você vai viabilizar, em especial, o programa de infraestrutura. Você está cada vez mais dependente de um grande programa de infraestrutura com obras, porque essa seria uma forma de você ter uma resposta rápida do ponto de vista do emprego e da renda, né? Porém, o ministro Paulo Guedes, o tempo todo, diz que esses recursos, né, para esse programa de investimentos na área de infraestrutura viria de investidores internacionais ou de investidores nacionais, né? Ora, com a crise da pandemia, primeiro, a situação anterior à crise da pandemia já era complicada, porque os investidores internacionais, ao invés de entrarem com recursos, estavam saindo com os recursos, né? Então, isso mostrava uma situação em que você tinha, digamos,
esses investidores internacionais como uma não possibilidade, né? Os leilões de petróleo no final do ano passado já tinham mostrado isso, a fuga de capital das bolsas de valores já estava mostrando isso, tanto no último trimestre do ano passado como no primeiro trimestre desse ano, particularmente nos 2 primeiros meses, antes de que você tivesse a explosão da pandemia. Então já era uma situação desenhada de antes, né? E com a pandemia isso se acirrou também para os investidores nacionais, ou seja, nem com esses você pode contar, né, com eventuais fundos de investimento aqui dentro, que pudessem ser constituídos aqui dentro, né? Então isso foi, na prática, inviabilizando esse desejo aí do ministro Paulo Guedes de que essa recuperação e os investimentos em infraestrutura se fizessem a partir dos capitais privados nacionais e internacionais e colocando uma dependência cada vez maior de formas de financiar o investimento público, né? Então o debate está aí nesse momento, né? Acho que o debate cada vez mais vai se acirrar aí entre um setor mais pragmático que diz, bom, esgotou o tempo de esperar esses investimentos privados, agora temos que fazer com recursos do Tesouro, com o BNDES, com os investimentos dos fundos de previdência das estatais, que o governo também controla, né, e tocar isso adiante. Ou uma proposição mais ideológica do ministro Guedes, não é, que seguramente não vai se viabilizar do ponto de vista da economia, não é? Mas, digamos, seguirá sendo defendida pelos chamados mercados, né? Especialmente o mercado financeiro. Então é esse o ponto, porque na medida em que você sair da pandemia e as manchetes se deslocarem aí para o campo da economia, onde você vai ter uma dramática recessão e uma cobrança de que você tenha respostas imediatas por parte do governo, nesse momento, digamos, essa polêmica, né, esse debate no interior do governo Bolsonaro entre um setor mais pragmático, com expressão maior do lado das Forças Armadas, e um setor mais ideológico, liberal e fiscalista, expresso na equipe do Paulo Guedes, vai se tornar mais e mais explícito. O Paulo Guedes, inclusive, reapareceu ao lado do Bolsonaro na segunda. Ele teve a cara de pau de dizer, veja só, que o país vai surpreender o mundo no pós-pandemia, se referindo à retomada do crescimento econômico, e que nós já estávamos decolando antes da crise de saúde. Seria o chamado voo da galinha, Adhemar? Anderson, se foi um voo de galinha, se estava desenhado um voo de galinha, era um voo de uma galinha manca. Não é, porque provavelmente o desempenho de 2020 seria pior do que o desempenho de 2019, que já tinha sido pior do que o desempenho de 2018, não é? Basicamente nos mesmos patamares, mas um pouco pior. Não é? Então, esse debate, na verdade, você não estava decolando para lugar nenhum. Essa é a primeira coisa que tem que ser dita, né? O quadro da pandemia, obviamente, piora essa situação e coloca uma dependência maior do ponto de vista do Estado, né? Ou seja, os países que toparem fazer aí uma política keynesiana mais pragmática e toparem fazer um aumento de gasto público imediato terão uma recuperação mais rápida. É o caso da Alemanha, por exemplo, que já sinalizou que vai colocar um déficit de quase 40% do PIB para tentar movimentar a economia e sair da recessão. Países que ficarem aí esperando, né, para ver o que vai acontecer, ficarão numa situação pior. Já aliás, hoje a sinalização das instituições financeiras multilaterais, no caso das previsões aí do FMI, por exemplo, a respeito do desempenho econômico de economias como a economia brasileira. Ou seja, diferente do desejo do ministro Paulo Guedes, essas instituições já colocam o Brasil na rabeira aí da saída da pandemia do ponto de vista do desempenho econômico. Então é isso o que muito provavelmente vai acontecer. O Brasil vai surpreender, mas provavelmente surpreenderá negativamente
ao contrário do que adianta o ministro Paulo Guedes. Aliás, Adhemar, quais foram as suas impressões para esse plano Pró-Brasil que foi lançado lá na última semana? Na verdade, a gente não está falando de um plano, não é? A gente está falando de um esboço de direcionamento de política de desenvolvimento a partir de uma situação que requer investimentos públicos. Então, mais do que qualquer coisa, é o esboço de uma direção a ser seguida. Desse ponto de vista, eu diria o seguinte: a direção é correta, ou seja, fazer investimentos públicos é a saída desse processo, e especialmente em obras que são necessárias no Brasil, tanto na área de saúde como na área de infraestrutura de estradas, saneamento, etc., é fundamental, não é? Tem uma resposta rápida do ponto de vista da renda do emprego, porém os números que foram sinalizados, exatamente porque talvez seja um esboço, são absolutamente insuficientes. Se você achar que com cerca de 30 bilhões de reais você vai chegar a algum lugar do tamanho da crise que está projetada para esse ano, é absolutamente irrisível, não é? Isso não tem condição. Agora, o sentido é esse: você tem que desatar um grande programa de obras públicas, você tem que aumentar a renda dos trabalhadores, a renda de consumo das famílias, de diversas formas, inclusive com expansão de projetos de garantia de renda no país, de modo a que você tenha, digamos, do ponto de vista do gasto público e do ponto de vista do consumo das famílias, uma resposta imediata, não é, que, digamos, coloque a economia para andar novamente. Caso contrário, que você vai ter uma letargia, uma paralisação, e você vai ficar cavando, tentando buscar o fundo do poço que, como costumam dizer os economistas, é fundo e pegajoso. Agora, as negociações entre Congresso e Executivo para oferecer ajuda aos entes federados continuam a todo vapor. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que a proposta para socorrer estados e municípios deve proibir os reajustes nos salários dos servidores federais, estaduais e municipais por 18 meses. Segundo o presidente da Casa, a estimativa passada pelo Ministério da Economia é de que sejam poupados 130 bilhões de reais durante esse período. Essa medida não vai piorar ainda mais a situação da economia no país, Adhemar, diminuindo o consumo das famílias e o dinheiro em circulação? Pois é o que sempre faz esse governo, né? Ele meio que joga com a chantagem, sabe que a condição dos níveis subnacionais aí, de estados e municípios é dramática nesse momento do ponto de vista da renda, e tenta condicionar qualquer ajuda a estados e municípios a essas amarrações do ponto de vista do salário do funcionalismo. Isso é uma intervenção complicada do ponto de vista da autonomia de estados e municípios. Evidentemente, agora a gente está vendo que para contratar funcionários na área de saúde, médicos, enfermeiros, administradores hospitalares, etc., com os atuais salários, os governos subnacionais, né, de estados e municípios já vêm tendo muita dificuldade, ou seja, esse tipo de amarração vai complicar ainda mais a gestão no momento em que o que menos precisa é de complicação para a gestão. Então, o que é fundamental é revogar a emenda de teto de gastos, buscar compensar estados e municípios, que são os níveis que vão estar mais na linha de frente na gestão de saúde, de educação nesse momento, buscando viabilizar o funcionamento desses níveis sem nenhuma amarração do ponto de vista da gestão, não é? E que o governo nacional, o governo federal, se concentre aí nos programas de garantia de renda e nas questões de grandes obras de infraestrutura, envolvendo também saúde, mas saneamento, transportes, etc., né? De modo a que você possa ter uma
recuperação mais rápida do ponto de vista da economia. Se você ficar negociando picuinha nesse momento e tentativa de amarração dos níveis subnacionais aí na sua gestão, o que você vai conseguir é mais confusão, é mais dificuldade administrativa no momento que tudo que você não precisa é isso. Adhemar, como é que você avaliou essa desistência da Boeing em efetivar a compra do setor de aviação comercial da Embraer? Você acha que isso pode trazer benefícios à nossa economia? Olha, Anderson, no meio de toda essa discussão de pandemia, mega recessão até o final do ano, aumento da crise social, econômica e política, veio uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Bom, primeiro porque o setor de aviação a nível mundial ele está muito combalido e realmente, dada lá o resultado, a performance da Boeing com o 737 MAX, né, que ele teve que sair de circulação, a situação financeira da Boeing ficaria muito difícil, né, especialmente sem muita perspectiva de venda, dada a crise do setor aéreo. Agora, do nosso ponto de vista específico aqui no Brasil, é uma esperança, né? Uma esperança porque a partir dessa decisão da Boeing, se o governo se mexer bem e incentivar suficientemente, a gente garante pelo menos não perder um dos poucos setores de alta tecnologia onde o Brasil tem competitividade, né? Então isso é um dado muito importante e é um dado que pode levantar algum otimismo no meio dessa crise, dependendo de qual a consequência do ponto de vista de ação de governo que esse governo vai tomar. Porque também se o governo abandonar pura e simplesmente a Embraer e mandar caçar um outro comprador, né, também de nada vai ter servido esse recuo da Boeing, né? Mas se você, digamos, ganha espaço para atuar e fazer algum nível de política industrial num setor de alta tecnologia, né, que envolve não só os jatos comerciais, né, mas também aviões militares e de carga. Para encerrar, Adhemar, você arriscaria um palpite para os desdobramentos dessa crise que se abriu no centro do poder do país? O Bolsonaro nomeou o então titular da Advocacia Geral da União, o André Mendonça, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como o Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. Especialmente em relação ao nome do Ramagem, há uma série de contestações. O próprio PSOL vai entrar com uma ação para impedir a nomeação, alegando conflito de interesses, visto que ele é amigo íntimo da família Bolsonaro. Dá para imaginar a sequência dessa crise? Olha, Anderson, o que me parece é uma crise que se aprofunda, né? Quanto mais o presidente da República for se fechando em torno de gente da sua copa e cozinha, né, mais isolamento político vai se revelando. O governo abriu caminho também conversando com antigos setores do Centrão, mas a gente sabe também do ponto de vista de toma lá da cá o que isso representa, né? Então eu acho que você tem uma crise que vai se acirrando, mas volto a falar numa situação que eu levantei algumas perguntas atrás, que é, digamos, uma situação não trivial, né? Ou seja, esse quadro de acirramento político, no momento em que o Congresso atua de forma virtual praticamente, no momento em que as manifestações se restringem a panelaços e você não tem como colocar a gente na rua, né? E quem tenta colocar a gente na rua de forma irresponsável é um setor de apoio ao atual governo que, não reconhecendo as regras do confinamento, tenta fazer manifestações, especialmente manifestações com carros nas ruas, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar em consideração isso. Você tem uma crise que se acirra
que vai ter consequências, tanto do ponto de vista social, político, econômico, mas num quadro em que é um quadro novo, é um quadro não conhecido aí por nós, que é esse quadro do confinamento. Então, digamos, a visualização de uma crise que se desenvolve nessa situação que é muito específica e não vivida por nós, vai ter que ser olhada com calma aí para frente, para saber exatamente o que esse processo significa, né? Mas eu acho que, de fato, você vai ter uma crise que ela não só se aprofunda, se amplia, né? Como tem desdobramentos absolutamente desconhecidos, pelo menos do meu ponto de vista, nesse momento. Ademar Mineiro, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu desejo a você um bom dia de trabalho. Meu abraço. Anderson, um grande abraço a você, aos ouvintes do Faixa Livre, a equipe de produção que segue valentemente brigando aí com essas condições de trabalho nesse momento tão ruim, e que a gente possa não só sobreviver a esse momento, como preparar aí as condições de transformação do nosso Brasil nos próximos anos. Grande abraço, boa sorte a todos. Conversamos aqui com o economista Ademar Mineiro e vamos encerrando a nossa edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês a estarem conosco amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais um programa. Um grande abraço a todos e até lá!